Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Tatiane Porto e hoje nós vamos conversar aqui sobre alguns pontos. Vamos começar com o primeiro assunto da nossa conversa de hoje, que foi a desistência do meu canal. A primeira coisa que me fez desistir do meu canal foi maturidade mesmo. Sabe, eu estava pensando em muitas coisas, eu estava pensando grande sem poder comportar aquilo que eu estava pensando, sem estar preparado, né? Então eu comecei a me comparar com outras pessoas, eu comecei a ter uma crítica muito alta de mim mesmo, sabe? Me cobrar muito. Então aquilo que era prazeroso, aquilo que era bom pra mim, porque eu gosto de estar aqui com vocês, aquilo começou a ficar muito pesado, sabe? Ao ponto de eu não conseguir gravar vídeo porque eu não tinha arrumado meu cabelo, ou porque eu não tinha feito a maquiagem, ou porque eu não conseguia falar o que eu tinha feito no roteiro. E sabe, eu pensei por muito tempo, né? Eu disse, não, chega disso, chega, porque eu tô saindo da minha essência, eu tô fugindo de quem eu realmente sou, sabe? Eu sei que eu gosto de me arrumar, eu sei que eu gosto de ter uma excelência no que eu faço, mas sabe, tem que fazer sentido. Se não está fazendo sentido é porque já não me pertence. Aquilo fugiu do propósito pelo qual tinha se iniciado. Sabe, gente, não tem problema de você mudar, sabe, no meio do caminho. Não tô falando disso, porque a gente tá em constante mudança. Mas realmente eu tinha perdido a minha essência. Eu estava tentando ser algo que eu não era. Eu estava tentando provar para as pessoas algo que eu achava bonito, mas que não era meu. Então aí é que eu entendi o meu erro. A imaturidade, ela me fez desistir do canal. Então assim, era um canal bom, eu vou deixar os vídeos aqui do antigo canal, que eu achei que as pessoas que contribuíram também, elas acrescentaram muito, e também mostra também como eu comecei esse canal, né, gente? Então eu vou deixar os vídeos, não vou tirar, mas sim, nós vamos estar fazendo alguns ajustes, algumas mudanças aqui dentro do canal, como temas, como conteúdo e como abordar essas coisas também. Então vamos pensar da forma positiva, não há mudança que não venha para ser melhor se a gente torcer, se a gente fizer com que isso aconteça, com que isso dê certo. Eu tentei fazer um vídeo aqui para o canal com roteiro, sabe? Aquela coisa bem performance. E, gente, não rolou a primeira vez, não rolou a segunda vez, na terceira vez que eu consegui gravar o vídeo, que eu fui editar, eu apaguei todo o conteúdo. Eu disse, gente, sabe o que tá acontecendo? O loop. Tô voltando para o mesmo lugar que eu iniciei, eu preciso vencer isso. E é bem isso, sabe, gente? Às vezes, quando a gente não é aprovado em alguma coisa, a gente volta para o mesmo lugar, até a gente ser aprovado naquilo. E eu tô identificando isso na minha vida, sabe? Eu senti que eu não fui aprovada lá no começo desse canal, não pelas pessoas, mas por mim mesmo. Eu não venci falsas crenças, eu não soube lidar com a pressão, eu não soube manter uma constância. Foram vários motivos, né, gente, que eu parei com o canal, mas assim, eu entendo que o principal e resumidamente foi a imaturidade. Quem tá pensando em desistir, quem tá pensando em parar também, como eu pensei, às vezes não é um ponto final, é uma vírgula. Você não precisa desistir, mas para mesmo, pensa, reflete, deixa passar o tempo. Eu tenho aprendido com a vida que o menos é mais. Então, quanto menos você exigir, quanto menos você colocar ali de coisa, você quer, você quer lá, mais vai dar certo, mais vai fluir, mais vai acontecer. Eu me decidi dar essas chances para mim mesma. Coisa também que eu comecei a observar, né? Eu tava entrando no erro da comparação. E fulano faz isso e tá crescendo e eu não consigo fazer isso. Eu tô me esforçando e eu não tô vendo resultado. Acho que eu também fui muito impaciente, sabe?
Imaturidade, né, gente? A criança, ela quer sempre as coisas na pressa, na hora que ela quer, quis aqui, sabe, muita coisa acontecesse em pouco tempo. E eu acho que é normal a gente sonhar também, né, a gente querer coisas boas, mas aí quando você começa a olhar para o outro e você vê que o outro tá fluindo e você não, então você começa a perder, sabe? É o erro da comparação, gente. Tem até um vídeo aqui falando sobre isso. Mas vamos agora falar de outro ponto, outro assunto também desse vídeo, que foi mudança de cidade. Nossa, como tem sido desafiador essa mudança. Mudança em todas as áreas, ela é desafiadora, mas tem aquelas que você acha que não vai aguentar, né? E essa foi uma mudança significativa na minha vida. Para mim foi muito difícil deixar meu trabalho, assim, foi uma das coisas assim, que mais pesou, sabe? Eu pedi uma licença até para ver se ia dar certo aqui as coisas. Então foi muito difícil. Mudar minha rotina, trazer as meninas para um lugar também desconhecido, expor elas a essa novidade, expor elas a essa mudança também, que para mim já era incômoda. Imagine para elas que são tão pequenas. Então foram vários fatores. Tem a questão da família, que a gente... Família é família, né, gente? Não tem pra onde correr. Pra onde a gente for, tem aquele laço, aquele vínculo. E você sente muito. Tem a igreja também, que já tem aquelas pessoas que você se identifica, que você tem vínculo, o ciclo de amizade. Nossa, gente, foram tantas mudanças que se eu for ficar falando aqui, vocês vão ficar chorando comigo, né? Mas não é isso que eu quero trazer para esse vídeo. Não é uma vitimização, não é a coitada, ela mudou. Não, não é isso. Eu quero realmente trazer para vocês pontos assim que foram importantes nessa transição. Dizer que o pausar em algum projeto, em alguma coisa, não é o fracasso, não é o ponto final. Pode ser um tempo necessário para que você reavalie, reposicione e volte melhor, né? Às vezes é necessária essa pausa. Eu já fiz outra pausa no meu trabalho, vida profissional também. Foi um tempo muito difícil para mim, eu tava me sentindo adoecer no meu trabalho, então assim, eu tava ficando com crises de ansiedade, e aí eu busquei ajuda, né, busquei terapia, e enfim, nesse tempo eu decidi dar uma pausa, eu decidi tirar uma licença, né, de 2 anos, então eu tirei essa licença de 2 anos e, gente, nossa, como foi precioso para mim passar esses 2 anos em casa. Foi fácil? Não, porque eu tive que renunciar à parte financeira, eu tive que renunciar à parte sociável que eu tinha com os meus colegas de trabalho, com os pacientes, enfim. E eu tive que vir para uma rotina mais enxugada, aquela rotina de casa, que toda dona de casa sabe que é cansativa. Mas eu enfrentei isso, sabe, gente? Porque eu sempre trazia a consciência assim, eu vou aproveitar esse momento também para ficar com as minhas filhas. Então as minhas filhas eram menores, então elas precisavam da minha presença, então eu priorizei isso. Sabe, uma mulher bem resolvida, uma mulher descansada, ela consegue dar mais assistência para o esposo, ela consegue olhar mais para ele, consegue entender mais. Tem a outra versão também, que se ela ficar pensando só nela, no que ela perdeu, no que ela deixou, ela vai se tornar uma mulher rixosa e aí vai ser pior ainda, né, ficar em casa. Mas eu realmente tirei esse período para pensar mesmo, para refletir, para pensar sobre o trabalho, aquilo que estava me trazendo peso no trabalho, aquilo que estava me estressando, por que que aquilo estava me estressando, por que que aquilo era tão bom e de repente se tornou pesado demais. Foi muito bom para mim refletir sobre isso. E quando acabou o período de 2 anos, eu voltei com mais clareza, eu voltei com mais posicionamento, sabe? Eu voltei com mais dignidade, sabe, gente? Porque eu saí de lá arrasada, eu saí como uma derrotada, né? Sabe, ter que sair do seu trabalho porque você não tá aguentando. Então você se sente um pouco assim, deprimida, né? Então
Então, assim, quando eu voltei, eu entendi muita coisa. Entendi por que eu não conseguia dar conta, por que aquilo ficou pesado. Muitas vezes era porque eu não sabia dizer não mesmo às pessoas. Muitas vezes era porque eu era imatura mesmo. Não era ágil em algumas coisas que eu poderia ser. E assim, enfim, foram tantos motivos, tantas coisas, tantas reflexões durante esse tempo, que quando eu voltei melhor. Quando eu voltei mais habilidosa. Nem parecia que eu tinha passado 2 anos em casa sem praticar o que eu sabia fazer, né? Passar esse tempo todo em casa, eu pensei que eu ia voltar com dificuldade de funcionar a veia, que eu ia voltar com dificuldade de fazer vacina de criança, que eu ia voltar assim como um iniciante, sabe? Mas, gente, aquilo que é registrado em nós, o que a gente realmente aprende, fica guardadinho, só esperando a oportunidade de ser usado. E aí vai aquela frase da professora, né? Quando ela dizia assim, olha para frente, porque a prova é individual. Então, assim, realmente, gente, aquilo que você aprende é seu. Aquilo que você aprende é algo que vai te dar resultado. Ninguém vai trazer resultado para você ou por você. Você vai ter que produzir seu próprio resultado. E para produzir seu próprio resultado, você vai ter que ter conteúdo, você vai ter que ter aprendido alguma coisa. Então, assim, isso fez muito sentido. E eu até pensei que eu tinha passado os 2 anos porque eu tinha adoecido e porque eu não estava aguentando mais. Mas hoje eu entendo que foi necessário ter saído aquele tempo, ter feito aquela pausa, estar em casa, estar presente, né, dentro do meu lar, acompanhar minhas filhas, porque eu ia precisar tomar essa iniciativa novamente em outra fase da minha vida. Meu esposo fez uma transição de trabalho e precisei acompanhar ele nesse momento dessa transição, dar assistência para ele. Agora eu precisava tomar essa decisão novamente em outro contexto. Aí não foi tão pesado para mim no termo de olhar com outros olhos, de ser flexível à situação, né, de se abrir para novos horizontes. Por quê? Porque eu já tinha feito isso lá atrás, né? Então eu ganhei ao fazer isso, mesmo sendo difícil sair do trabalho, pausar um pouco a minha carreira. Mas agora eu estava em outro contexto e eu precisava fazer a mesma coisa, só que de uma forma diferente, por outra proposta. E eu novamente fiz a minha decisão. Não foi fácil, tá, gente? Eu realmente passei agora por outro tipo de situação, quase dentro do mesmo contexto, né? Qual contexto que eu tô falando? O contexto de sair do trabalho, mas agora eu não queria mais sair. Agora eu estava gostando do que eu estava fazendo, vida financeira equilibrada, então eu estava bem, mas eu fui desafiada novamente a tomar a decisão de se fazer presente com a minha família, de acompanhar o meu esposo nesse processo de transição. E graças a Deus eu pude sim, né, tirar outra licença de novo e cá estou eu, gente, neste processo de mudança, vivendo um novo contexto e trazendo aqui para vocês que é possível mudar, que é possível retornar, né, à mesma situação, que é possível reposicionar e aprender e ganhar com tudo isso, sabe? Ser flexível, gente, é uma das melhores coisas da vida. Não é fácil, mas é possível. E quando você consegue, você tem bons frutos. Foram essas mudanças assim do contexto de vida, contexto de trabalho, né? A questão da pausa, que foram essenciais para me voltar aqui para vocês com mais clareza, com mais propósito, sabe? Eu espero que vocês possam ser acrescentados, edificados de alguma forma através dos meus vídeos. Então é isso, estou muito feliz de estar de volta aqui nesse canal e eu espero que a nossa parceria seja uma parceria de sucesso.
Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, acompanha de pertinho esse novo processo, essa nova mudança desse canal, acompanhando os conteúdos que vão rolar por aqui. Não esquece de compartilhar também os vídeos, isso é muito bom. Sabe que a gente que cria conteúdo, a gente precisa desse apoio de vocês. Então, se eu posso acrescentar algo em vocês, se eu posso contribuir algo com vocês, eu também espero de vocês ajuda. Eu espero que vocês possam me apoiar para que esse canal possa prosperar e possa ajudar muito mais pessoas, né? Não só com os meus conteúdos, mas com o seu apoio também. Então, até o próximo vídeo. Beijo!